Bem-vindos ao curso Jaguar. Hoje iremos falar sobre a rede 2P. A rede 2P ela é uma sigla muito famosa que significa Invisible Internet Project, ou Projeto Internet Invisível. Esse projeto ele começou no ano de 2003 como um fork do Freenet e ali foi inicialmente desenvolvido por pessoas anônimas que até hoje só é conhecida alguns pseudônimos, mas nada de nome real. A rede 2P ela é criptografada e projetada para que nenhum observador externo possa ver o conteúdo. Sim, muitas vezes você irá ver pessoas comparando com a rede Tor. Só que o propósito é o mesmo, mas a execução é totalmente diferente. E até mesmo a rede 2P ela é mais segura. A rede 2P ela é considerada pessoal, ou seja, somente acessível por meio de softwares especiais, onde também os sites não têm URLs reconhecível e acessível de qualquer navegador. Então, só para ficar bem claro, ela é considerada a Dark Web, ok? Por causa do navegador específico ou da URL específica, ou seja, ela não é vinculada. Então, temos nesse mundo da Dark Web a rede Tor e a I2P. Elas ali são consideradas as mais famosinhas. Só que existe algumas outras, tipo Freenet, ZeroNet, algumas que você irá encontrar vão utilizar ou a I2P ou o Tor como alicerce, tipo o Orbot, mas isso tudo leva, de qualquer forma, as mais famosas, que seria hoje em 2024, ou por volta dessa data, né, 2025, 26, 27, vai ser a rede 2P e a rede Tor as mais famosas. Muito difícil surgir algo que supere essas duas redes, certo? Vamos começar a entender ela. Uma rede, quando ela é centralizada, podemos perceber que até o nome já indica um centro. Já existem redes que são descentralizadas, não tem um ponto específico de conexão. Então a rede Tor e a rede 2P estão nesta parte de ser descentralizada. De qualquer forma, vamos ter que lembrar da rede Tor, porque precisamos compreender as duas. Uma pessoa aqui neste computador e ele abre o Tor Browser. O endereço de IP dele, real, vai ser 25.456.15.20. Eu acabei de inventar só para demonstrar. Então, no navegador, ele vai pesquisar amazon.com.br. Então, o Tor irá fazer a criação de um circuito aleatório que vai conectar o primeiro relay, o guardião, o do meio e o de saída. No de saída, ele vai jogar para fora da rede Tor, para o servidor da Amazon, que logicamente ficará no Brasil, ali por causa do final.com.br. A Amazon tem data centers do AWS, então eles devem ficar guardado lá esse site. Esse aqui então vai ser o diagrama do funcionamento dela. Percebemos que na aula 109, que se alguém estiver na nossa rede, pode identificar que você conecta no Relay Tor. Então na aula 109, percebemos que se tiver outra pessoa na nossa rede local, ele vai saber que estamos conectando na rede Tor. Na rede Tor ou na I2P funciona da mesma forma esse procedimento de reconhecimento. Só muda as portas. Na aula 102 e 103, fizemos um relay de saída. O que eu quero que vocês entendam é que mesmo a rede Tor, sendo a mais famosa e a sua arquitetura simples de entender, fácil de participar dela e também fácil de analisar o tráfego e descobrir a conexão, acaba causando uma falha no que deveria ser o anonimato e também sua estrutura pode ser vulnerável se controlada dois dos três relays,
o de entrada e o de saída. Mas o importante é que você pode perceber nesse diagrama que eu realizei aí, que é fácil de compreender. Não é fácil a rede Tor? 3 relays. Na I2P, iremos utilizar ali o site oficial como fonte original de pesquisa dessa aula. No site oficial, ele cita em visão geral que o fato de que alguém está executando I2P não é geralmente um segredo. Isso significa, então, que é possível não termos uma conexão, seja com o Tor ou seja com a rede 2P, não é possível ter uma conexão sem estar anônimo. Coisa que faz sentido por causa da própria estrutura das redes. Presta atenção, eu vou explicar melhor. Esta é uma casa, ok? E nessa casa temos 2 dispositivos. Um vai conectar na rede 2P, um na rede Tor, certo? Agora, eu quero que vocês compreendam o seguinte. Eles dois estão conectando essas redes, mas dentro da casa deles tem um roteador, certo? Tem um roteador dentro da casa deles. Cada dispositivo tem um MAC. E tem um roteador, cada dispositivo tem um MAC e vai ter um terceiro dispositivo. E nesse terceiro dispositivo, se ele fazer alguns tipos de ataques específicos, ele pode descobrir que estes 2 dispositivos estão conectando nestas redes. Por causa da própria formação da internet, ocorre uma falha que acontece que podemos saber que estão conectando na rede Tor ou na rede 2P, não sabemos o conteúdo que estão enviando, mas podemos identificar isso. Nessa página, ele ainda apresenta o conceito de túnel, onde cada ponto utiliza a analogia de criptografia em camadas, e cada um que eles chamam ali de roteadores pode descriptografar uma única camada. Isso é muito semelhante também com a rede Tor. Cada um na rede Tor, cada relay ali, tinha um procedimento muito parecido. Agora eu vou explicar ali baseado no texto, ok? Na imagem, o procedimento dela, um pouco difícil ali de entender, então vamos compreender aqui. Perceba a Alice do lado esquerdo e do lado direito, por algum motivo ali ficou Prumo, só que vamos apagar e colocar Daniel. Na imagem, podemos também perceber que em cima de Alice temos túnel de saída e em cima de Daniel, túnel de entrada. E uma seta está saindo de Alice para Daniel. O túnel de saída, ele envia mensagens para longe do criador do túnel, enquanto o túnel de entrada trazem mensagens para o criador do túnel. Então, o remetente, que seria Alice, configurou um túnel de saída para o receptor Daniel. Enquanto isso, Daniel irá pegar e criar um túnel de entrada. Então, isso significa que o gateway, que seria ali o roteador, ou também a analogia com o relay da rede Tor, e essas coisas. Então, o gateway do túnel de entrada, que seria ali o processo do Daniel, ele pode receber mensagens de qualquer outro usuário. Perceba que ele ali antes era o ponto final de saída de Alice. Então, o gateway de entrada do Daniel pode receber qualquer tipo de mensagem de qualquer usuário e ele irá enviar até o ponto final do Daniel. Isso tudo aqui não é bem o funcionamento, e sim um conceito que é necessário entender sobre a I2P e seu túnel. Agora vamos ver essa outra imagem. Ela deve fazer um pouco mais de sentido. Temos a Alice, o Charlie, Bob e Dave. Temos um destino e também um local router, ou seja, um roteador local. Acima temos um número, que seria o gateway do túnel. Em verde é o túnel de entrada, em rosa o de saída e outro é a comunicação entre túneis. Com aquela explicação que tinha dado agora,
deve ser muito simples de entender, não é difícil. Ó, vamos lá. Temos um conjunto de nós, relays, ou roteadores, ou gateways. Essas coisas assim, que fica mais semelhante. Qualquer coisa que fique melhor para a sua analogia. No documento, eles citam gateway. Mas imagine relays da rede Tor. Então, eles são unidirecionais de caminhos, mas eles têm entrada e saída. Na documentação, ele cita identidade do roteador, que é uma criptografia de longa duração. O que eu adoro bater na tecla é que seja a rede Tor ou a rede I2P, ok? Seja qualquer uma dessas redes, existe o fator delas estarem utilizando a construção de tudo que existe da internet. Que seja o Tor, o I2P utiliza os protocolos TCP, UDP e diversos outros. Então, ninguém escapa do modelo ASI, ok? Eles só adaptaram a internet para terem criptografia e anonimato. É isso que acontece nessas redes. A rede 2P, ela tem ali seu próprio banco de dados de rede internet, os próprios roteadores que vemos nessa imagem enviam um router info para o NetDB, que ali está NetworkDB. Existe outra imagem, ela vai explicar melhor o conceito. Então aqui, para a Alice construir seus próprios túneis de entrada e saída, ela faz uma pesquisa no NetDB para coletar router info. Então ela percebe ali, você pode perceber da imagem, né, que não é difícil entender. Ela pega um GET, uma requisição GET sobre o router info e John e Peter para a base de dados. Depois, com os dados de informações dos router info, o sistema agora, que seria a Alice, pode construir um túnel para chegarem a John e Peter. Agora, um exemplo que eles deixam seria Alice querer enviar uma mensagem para Bob. Então ela faz a pesquisa na base de dados, então ele define túneis de saída e envia a mensagem com ele, com instruções para o ponto de extremidade do túnel de saída, para encaminhar para o túnel de entrada do Bob. Se a Alice quiser que Bob seja capaz de responder a mensagem, aí ela precisa transmitir o seu próprio destino. Então, existe, como vocês podem perceber, existe uma diferença ali entre a rede Tor e a rede 2P, principalmente em relação a como funcionam os túneis de segurança deles. As criptografias e o modo de busca da database não são muito distantes ali um dos outros, mas sua funcionalidade da sua arquitetura é novamente diferente, por se tratar de túneis de entrada e túneis de saída. Separei duas imagens para terminarmos de compreender. Nessa imagem de cima, ela aparenta ser mais técnica, só que ao analisar, vamos ver muitas semelhanças, ok? As minhas explicações anteriores, eu espero que tenham sido um pouco mais claras. Vamos ver as imagens aqui então. Nós temos um browser com um HTTP request de Alice. Aí seja na imagem de baixo, eles trocam Alice por Bob, mas o funcionamento é o mesmo, então temos uma conexão ali com o gateway de saída. Depois o participante de saída é o ponto final de saída da Alice ou do Bob de baixo, né? E depois eles partem para o próximo, que acabam ali sendo o endpoint de saída. Vou utilizar a Alice de exemplo, ok? Só que vocês estão entendendo, então fica mais fácil. Acabando o endpoint de saída, ele conecta com o gateway de entrada e depois participante de entrada e ponto final de entrada. E o processo vira o mesmo, só que ao contrário, sendo agora o gateway de saída do Bob para Alice. Vamos pegar só a imagem de cima aqui. Tá vendo essa seta vermelha? Tanto saindo ali de Alice ou voltando para ela, ou indo para o web server, então ela é a database, ok? A Alice precisou consultar para encontrar Bob e Bob para encontrar Alice. A rede 2P
ela é um pouco mais complexa, porque eu expliquei tudo isso e ainda há um outro conceito, que é o garlic routing. Existem essas duas imagens de conceito que você encontra na internet, só que eu vou montar a minha com vocês. Esse nome garlic routing significa roteamento diário ou roteamento ário, porque é importante entender ele. Na Redditor temos o onion routing, ou seja, roteamento de cebola. Então a I2P utiliza o roteamento diário e a Redditor utiliza o roteamento de cebola. Não é à toa que a Redditor se chama Red Onion, né? Dentro disso, temos o conceito também na I2P de criptografia diário. Nesse próprio texto oficial do site, ele cita aqui um termo utilizado para citar de forma vaga o funcionamento. Então, o garlic routing seria uma forma de citar de forma vaga o funcionamento da rede 2P. Eu gosto muito desse termo ali, por causa que nem esta nesse próprio texto ou uma forma de falar é compreensível, né? Tipo, garlic routing e onion routing. É mais fácil, assim, de entender. Eu gosto do termo aí. Então, as diferenças ali da Redditor e 2P, utilizamos um debate de garlic routing e onion routing, para ficar de forma compreensível para todos e também demonstrar sua segurança. Então vamos logo resumir a I2P de forma leiga. Temos um alho vermelho, um alho azul, pegamos um pedaço de cada um, juntamos em um router, que seria verde, e enviamos no meio. Vamos ter o pacote, lá no meio vamos ter um pacote, onde terá o vermelho, verde e azul. E depois ele envia para o outro roteador, que irá dividir estes dados. Ou seja, o roteamento diário se dá porque podemos juntar todas as mensagens, ela sim fica anônima por depois ser redirecionada, o que faz sentido com o que tínhamos visto anteriormente. Então, cada pedacinho da mensagem é juntada separadamente e depois é enviada separadamente. Então, é uma diferença, né? Porque na Redditor nós temos 3 relays e a mensagem passa direta. Nessa, um roteador ali, um router, ou vamos supor um servidor, junta várias mensagens divididas, não é a mensagem inteira, vários pedaços da mensagem, e é enviado depois também dividido. Então o que acontece aqui é que ele quebra a mensagem, mesmo assim está sendo tudo criptografada, e depois ele envia separadamente. Pessoal, a aula eu tentei falar um pouco mais rápido, um pouco mais simples, e mesmo assim saiu quase 18 minutos, uma aula bastante grande para ser 100% teórica. Eu espero realmente que vocês tenham entendido o sistema. Vou voltar com essa imagem rapidão. Perceba só que é bem simples. Temos os túneis de saída, túneis de entrada, não é muito complexo de entender. Eu trouxe a I2P aqui porque eu gosto muito dela, ela é uma forma mais segura da Redditor e ela é diferente o funcionamento. Então é compreensível que você tem que saber ela para se tornar um bom profissional ou qualquer coisa que você deseja. Se você assistiu até aqui, muito obrigado e até a próxima.